para conversar um pouco com você sobre a palavra de Deus, falar um pouco do Evangelho de Jesus Cristo. E mais uma vez para mim é um privilégio ter sua companhia. Quero falar um pouco hoje sobre fé, tá bom? Fé é ação, não é? Fé é pura ação. Não há nada que venha, não há nada que venha descrever uma outra coisa de fé a não ser ação correspondente daquilo. Você precisa, meu irmão, minha irmã, entender que fé é fé de fato quando há atitude naquilo que você está dizendo, está determinando. Fé, ela se baseia exatamente dentro desse princípio de agir. Não há nada que demonstre que você tenha fé alguma se não for por suas atitudes, por suas ações. As suas ações determinam se você é uma pessoa de fé ou não. Suas ações é que determinam se você realmente acredita no que Deus diz ou não. E essas atitudes de fé, de ação, ela se realiza no fato de que você tem honra, respeito, confiança naquilo que Deus está dizendo. Deixa eu repetir isso para melhorar um pouco. Fé é ação. Fé é ação. Tudo que você fizer dizendo que crê em Deus, isso será demonstrado por suas ações e atitudes. Se você crê na palavra de Deus, você age em cima daquilo ali. Se você crê na palavra de Deus, você deixa a coisa acontecer através da sua manifestação de ação. Você entende bem? A Bíblia nos coloca em uma situação em que a gente entende de fato como funcionam os domínios da fé. E deixa eu mais uma vez repetir para você. Não existe, meu irmão, nada que toque a Deus a não ser fé. Deus só ouve um coração de fé. Deus só ouve um coração que tem fé. A fé, ela realmente é a conexão única com a mão de Deus, coração de Deus, os braços de Deus. Tudo que há em Deus se conecta através da fé. Porque fé só tem uma linguagem. Fé só tem uma linguagem, palavra de Deus. A fé, ela só fala a palavra de Deus. Se você vê a fé falar uma outra linguagem, ela não é fé genuína. Ela respeita e ela honra e ela faz aquilo que a palavra diz. Quando nós, então, agimos mediante a palavra de Deus, então nós estamos tendo uma fé genuína. E você observe aqui, cuidadosamente comigo, em Tiago, no capítulo 2, não é? Tiago, capítulo 2, ele diz assim, versículo 17, versículo 14, diz assim: Meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Pode essa fé salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, mas não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo. Olha,
Que proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Ó, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Versículo 18. Mas dirá alguém: tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Olha, você compreende isso? Meu irmão, o Tiago, o apóstolo Tiago aqui, ele estava dizendo, e ele fez uma comparação sobre as necessidades humanas, certo? As necessidades humanas. Se alguém está precisando de alguma coisa e vai até você, certo? E você vê que ela está precisando de alguma coisa e dizer para ela: vá em paz, Deus abençoe, que a presença de Deus esteja sobre você e ore. Mas você tendo a capacidade de agir para suprir a necessidade do seu irmão, você mandá-lo ir em paz e não poder ajudá-lo, ele diz que isso aqui não tem proveito nenhum. Olha só, versículo 16. Se algum de vós lhe disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, mas não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, o que ela está precisando, que proveito há nisso? Que tipo de fé você tem? O interessante é que a fé, ela se conecta a Deus para suprir a necessidade do ser humano. Suprir a necessidade das pessoas. Toda a fé que você possui, ela tem um objetivo: gerar o sobrenatural para que as pessoas sejam supridas. Fé é ação, meu irmão. Deus, muitas vezes você tem pouca coisa, mas quando você libera, crendo que Deus suprirá também as suas necessidades, abençoa as pessoas, tem atitudes, tem ação, sabe? Você começa a agir com ousadia. Você começa a agir na palavra, porque fé não busca sentimento. Fé recebe respostas. Fé não está à procura do que se vê, do que não se vê. Fé não age dessa forma, desse jeito. Fé, ela já vê o resultado na mão, independente dos sintomas, das situações, do que acontece. Então, quando nós somos ousados o suficientes para acreditar que Deus é confiável, como assim Deus é confiável? Porque confiamos na sua palavra, confiamos exatamente no que ele diz, independente de situações ou coisas. E você toma atitude naquilo ali, eu vou fazer o que a palavra diz. Não é o que um irmão A, um irmão B, o pastor, não é um profeta ou qualquer outra pessoa diz, mas o que as escrituras, a palavra de Deus está dizendo. O que a palavra de Deus diz, você precisa ter atitude correspondente. Nesse caso aqui, Tiago, ele fez a comparação, Tiago, de necessidades humanas, né? Ele estava falando de alguém que usa a fé para abençoar os outros. Se você diz que tem fé, mas sua fé não é usada para abençoar alguém, então você não está fazendo coisa nenhuma. Você não está tendo fé coisa nenhuma. Você está vivendo da base dos sentimentos. Se você busca fé para olhar a sua própria necessidade, então essa fé aí não é uma fé genuína, não é uma fé proveitosa. Porque há uma conexão de liberalidade da parte de Deus para com o outro. Quando você libera em fé, né, aquilo que Deus colocou na sua mão para você realizar, seja necessidades humanas ou qualquer outra coisa, um milagre, enfim, baseado no ser humano, né? Necessidade humana, assim. Não é necessidade, porque Deus não veio plantar ou levar a nossa fé para juntar blocos e tijolos nessa terra, não é? Mas sim construir vidas que vão estar conosco no reino dos céus. Na verdade, nós
buscamos ter uma estrutura para juntar pessoas, para ensinar e edificar e levar crescimento espiritual, mas o maior foco de todos não deve nem colocar na balança estrutura e ser humano. A estrutura deve perder feio em relação ao ser humano. Devemos nos concentrar nas pessoas, no crescimento delas, no desenvolvimento delas, na restauração delas, sabe? Na paz que ela possa ter e levá-las a avançar mais no Senhor. Porque tem muita coisa para se fazer. E a fé, ela tem as suas próprias atitudes. A fé, ela tem as próprias ações. Certo? Porque você veja só, a gente precisa compreender um grande segredo. No versículo 22 do capítulo 2 de Tiago, diz o seguinte: vês que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. A fé coopera com as nossas obras. Ou seja, quando a gente age, porque às vezes a gente age, a gente toma uma atitude e em Deus e diz: eita, meu Deus, por que eu fiz isso? Mas se o Senhor mandou, não é? Se a sua palavra disse, então eu fiz. Então, a Bíblia diz que essa ação que você teve mediante a palavra, a fé, cooperou e sustentou aquilo para que as coisas acontecessem. Você só vai ter resultado em Deus, nas coisas de Deus, quando você tem atitudes na palavra. Quando você tem atitudes no que a palavra diz para você. Quando você age mediante a palavra, não importa o que suas emoções digam. Mas se a palavra disse para você, você está agindo conforme a palavra de Deus, não conforme o sentimentalismo, as emoções. Quando você age assim, quando você flui desse jeito, você recebe de Deus uma grande manifestação do Espírito. E aí é que está um grande segredo de Deus. É ver os filhos dele confiar para que ele libere o que ele tem. Amém? E é isso que Deus faz na sua vida. E é isso que Deus deseja realizar no seu coração. É isso que Deus deseja manifestar na minha e na sua vida. Meu querido, minha querida, guarde isso com você. Meu querido, minha querida, veja isso. Você hoje está convidado a fazer parte. Hoje, se você é de Aracaju, Sergipe, não tem algum culto na sua igreja, ou você não é evangélico, você está convidado hoje para participar dos nossos cultos hoje. Nosso culto lá aqui na nossa sede em Aracaju, Sergipe, tá bom? Avenida São João Batista, ali no Instituto Lorival Fontes, ali, próximo à escola Leandro Maciel, às 17h30, você está convidado a participar e levar sua fé, claro, sua ação, para a gente receber muito de Deus, tá bom? Hoje às 17h30, a Igreja Palavra que Transforma, você será bem-vindo, você será bem-vinda a estar conosco, a receber de Deus. E eu espero que você esteja completamente tocado pelo Espírito Santo com isso. Haja, porque hoje é tempo de agir, não é tempo de se engavetar, se esconder. É o tempo de fluir e deixar que o Espírito de Deus direcione você. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Olha, quero agradecer as pessoas que entraram aí conosco ao vivo. Fica na paz. Que Deus continue te abençoando. Até a próxima. Em nome de Jesus. Se você foi edificado com esse vídeo, não esqueça de se inscrever no nosso canal, de apertar na notificação e curtir. Também conheça o nosso ministério e a nossa associação.
Rios Ministério, ministério de unidade e avivamento. Que Deus abençoe a todos vocês.